Eu sou negro, sou agente de portaria. Não é a cor que define minha função, o que eu faço. Eu vejo uma travesti cabeleireira, muito competente e dedicada. Sempre gostei muito de dança, sempre gostei muito de arte, né, dos palcos. Eu estou enxergando um profissional capacitado, qualificado e responsável. O fato de eu querer ainda viver muita coisa é um desafio, não só para mim, mas também como para as outras pessoas, né? Um ato de discriminação pode acontecer quando você menos espera. Pode ser ao sair de casa, ao andar de mãos dadas pela rua, talvez pela sua cultura, raça ou até pela cor da pele. Um estudo apontou as formas de preconceito que mais estão presentes no cotidiano dos brasileiros, como o machismo, o estético, LGBTfobia e o racial. 7 em cada 10 brasileiros declararam que já fizeram comentários ou atitudes preconceituosas. Eu descobri que estava com psoríase em 2000. Desde que você descobriu que estava com psoríase, você sofreu muito preconceito, muita discriminação no trabalho? Uma vez eu vi uma amiga de trabalho passando álcool, limpando o sofá no local onde eu estava sentada, né, onde eu tinha me sentado, ela estava limpando para que ela pudesse, né, ou ela pudesse, ou outra pessoa pudesse sentar. Eu sentia que as pessoas tinham medo de pegar a doença, né, de ser contagiosa. Eu procurava sempre esconder porque eu tinha medo que isso pudesse chegar até a empresa e me prejudicar, eu ser demitida por causa disso. É importante registrar que muitas vezes o discriminado ele se sente culpado pelo descrime, pela razão que utilizam para discriminá-lo e silencia. Por todas as barreiras sociais que são colocadas, mas silencia também pelo medo de perder o emprego. A diversidade de gênero nas organizações ainda é um desafio. Segundo uma pesquisa, 41% da comunidade LGBT afirma ter sofrido discriminação no ambiente de trabalho e 61% preferem esconder a sexualidade de colegas e gestores. Eu trabalhei num escritório de advocacia por mais de 10 anos, onde eu fiquei no armário. E foi muito ruim para mim não poder ter sido quem eu sou dentro do ambiente de trabalho por tanto tempo. Eu vivia num ambiente que era homofóbico, um ambiente que não era diverso. E aí, tendo vivido tudo isso por mais de 10 anos, eu fui fazer meu mestrado na Califórnia, em Berkeley. Eu fiz meu mestrado em Direito de Tecnologia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu não ia mais ficar no armário, no ambiente de trabalho. E foi totalmente assim, uma mudança de vida para mim trabalhar numa empresa que acolhe as pessoas como elas são, porque aqui eu pude ser quem eu era, eu pude trabalhar sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de receio e mais do que isso contribuir para que a empresa fosse cada vez mais diversa. Gabriela, e o que você chegou a ouvir de clientes, principalmente, alguma atitude preconceituosa, assim, isso aconteceu muitas vezes com você? Então, eu sempre costumo falar que trabalhar em salão é uma faca de 2 gumes, né? Porque ao mesmo tempo que você trabalha com beleza, tem coisas que a gente não consegue evitar, né? Porque não depende da gente. São coisas que são muito básicas para pessoas cisgêneras entenderem, né? De que, nossa, isso pode ser doloroso para uma pessoa trans. E que às vezes elas não conseguem entender tanto por não vivenciar essa coisa assim. Você é Luma e você vai ser Luma pro resto da sua vida. Você não vai ter essa coisa de assim, nossa, talvez eu não seja Luma. Você não vai conseguir sentir o que é isso realmente na pele. E eu consigo perceber quando a cliente, a mulher, a pessoa, enfim, que está aqui, quando ela fala isso de maneira para me atacar, para me atingir, e quando ela fala isso de maneira inocente, que realmente ela não sabe, né, que realmente é uma pessoa que está ali pronta para aprender. Um estudo ouviu 2.086 pessoas de 130 cidades do país. 72% dos entrevistados acreditam que a cor da pele ainda influencia a contratação por empresas. Denúncias de discriminação racial no trabalho cresceram 30% em 4 anos. Em 13 anos trabalhando como agente de portaria,
Eu já ouvi diversas palavras discriminatórias devido à minha cor, como preto, verme. Isso é constrangedor, é chato, porque não é a palavra ser expressada, é como a palavra é expressada, com raiva, com fúria, como se fosse uma doença que pode ser transmitida. Eu escutei muito isso durante a minha carreira. Quando que a gerente vai chegar? Ou então, numa entrevista de emprego, eu chegar e a pessoa perguntar: nossa, mas a Nina não veio para a entrevista? E eu ser a única pessoa ali sentada no sofá, aguardando para ser entrevistada. O racismo é problema de quem é racista. O machismo é problema de quem é machista. Não é problema meu. E hoje eu tento ter uma rede de apoio, uma rede que me ajude psicologicamente, que me estruture também socialmente e possa me alavancar em todos os meios, que eu não precise mais dialogar com esse tipo de gente. Atos de discriminação não afetam apenas as relações, mas também a saúde dos profissionais. Vítimas dessas práticas, inclusive no ambiente de trabalho, têm um risco 4 vezes maior de desenvolver depressão ou ansiedade. O preconceito é uma forma de exclusão. É uma forma de eu dizer para você que alguma característica sua de comportamento, de orientação sexual, de fala, de lugar, entende? De visão de mundo, de religiosidade, lhe torna menor do que eu ou do meu grupo e estou te excluindo. Então o sentimento de exclusão, ele provoca uma dor psíquica profunda e aí afeta a autoestima do indivíduo que se sente excluído por uma coisa que ele não pode mudar e que ele não quer mudar porque aquilo não torna ele menor. Então toda vez que a gente passa por um sentimento de exclusão, a gente tem um desenvolvimento de autoestima rebaixado, aquilo com frequência vai desenvolvendo outros sintomas até chegar a um processo depressivo e em casos reais, suicídio também. Como é que era para você, Águida, conviver com tanto preconceito por conta dessa doença? Difícil, triste, a minha autoestima ficava muito abalada mesmo. Hoje em dia, né, eu me tornei uma pessoa muito forte, que eu consigo lidar, não tranquilamente, mas eu consigo lidar de maneira mais normal com essas situações, né? Como que a legislação trata casos de discriminação, preconceito no trabalho? O empregado, ele pode ser punido pelo seu empregador, obviamente, por conduta que implique em qualquer ato discriminatório em relação aos seus colegas, recebendo advertência, suspensão e até mesmo a dispensa por justa causa, ou por mau procedimento, ou por ato lesivo da honra. Ocorrendo discriminação, é preciso que o trabalhador, por si, ou pelo seu sindicato, ou via Ministério Público, procure a Justiça do Trabalho. Marigado, o preconceito ele está muito presente no cotidiano dos brasileiros, né? Mesmo que alguns não percebam. Você como cantora, como artista, assim, que fala abertamente sobre a sua orientação sexual, como você lida com o preconceito, principalmente no ambiente de trabalho? A gente tem que ficar se reafirmando, se reinventando o tempo inteiro para não ouvir "você toca como um homem", que é um grande absurdo, né? Eu acho que essa nova era que a gente está transformando ao longo desses últimos anos está trazendo para a gente representatividade, lugar de fala, de discutir sobre isso e, ao mesmo tempo, estamos ocupando os palcos. Acho que a melhor forma de combater esses tipos de preconceito é existindo e fazendo. Qualquer profissional, ele tem que ser profissional, independente da sua cor, independente da sua origem, da sua identificação de gênero. É preciso que esse respeito à igualdade comece em casa, continue na escola, prossiga no trabalho, prossiga em todos os atos da vida social dos cidadãos. Eu acredito que preconceito pode vir a acabar, independe de cada um. A forma que olha, a educação. Como diz Nelson Mandela, ninguém nasce odiando, a gente aprende a odiar.
Então ninguém nasce com preconceito, a gente aprende a se tornar preconceituoso. E do mesmo modo que a gente aprende a se tornar, a gente pode aprender a se tornar uma pessoa capaz de ser inclusiva.